Belezinha, galera. Vamos a mais um tema das nossas aulas de física. Hoje nós vamos ver aí corrente elétrica, tá? Definições, né? O que está ocorrendo, né? Por isso a gente já fez algumas revisões anteriores aí. Hoje vamos à nossa aula 16. Então, o que vem a ser a corrente elétrica? Em torno de uma carga elétrica em repouso sempre tem um campo elétrico, né? Podemos verificar ali no desenho ao lado que esse campo é gerado, né, por cargas elétricas, né, por corpos carregados com cargas elétricas, faz com que esse campo magnético flua, né, de uma carga positiva para uma carga negativa, né? Então ele é convergente em uma e divergente na outra. Quando as cargas, o que vem a ser, né, a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, tá? Então nós vamos estar trabalhando agora com a eletrodinâmica. Nas matérias anteriores, a gente estava vendo a eletrostática, onde a gente trabalhava com cargas paradas, cargas fixas. Lógico que isso são todos modelos perfeitos, né? A gente sabe que os elétrons não ficam parados, estacionários, né, para a gente fazer as medições. São modelos idealizados. Na corrente elétrica, né, que nós vamos estar trabalhando com a eletrodinâmica, a gente vai estar trabalhando com as cargas em movimento. Então, o termo corrente elétrica é originado de uma antiga concepção sobre a eletricidade ser um fluido capaz de se canalizar por condutores. Então, em 1897, o físico Joseph Thomson descobre o elétron, né, através daquele tubo, né, um tubo a vácuo ali do lado, né? Então, aqui a gente tem aqui um modelo idealizado, né? Então, na primeira figura, a gente tem aí qual que é o movimento das cargas elétricas, né? Então, elas se movimentam desordenadamente, elas não têm uma ordem. Quando a gente aplica uma diferença de tensão, né, um potencial elétrico, a gente já viu o potencial elétrico nas aulas anteriores, você consegue fazer com que esses elétrons se movimentem ordenadamente no condutor. Sempre, como a gente está falando, movimento de elétrons. Vai ter ali o polo positivo da bateria, né? Então as cargas elétricas vão se movimentar através dessa diferença de potencial do polo negativo para o polo positivo. Esse movimento é chamado de movimento real da corrente elétrica. Então, ó, o fluxo ordenado das partículas portadoras de cargas elétricas ou o deslocamento das cargas dentro de um condutor, quando existe, só ocorre, né, quando existe uma diferença de potencial. Quando você aplica aí uma tensão através de uma bateria, de uma pilha, ou até da nossa rede elétrica. Tá? Então aqui, ó, no primeiro desenho, ali no primeiro movimento, né, nós temos o movimento real no segundo desenho, o desenho com as bolinhas azul, nós temos um movimento real da corrente elétrica, que é do polo negativo para o polo positivo. Só que no primeiro desenho, o que a gente tem ali? Quem está se movimentando são os prótons, tá?
Então, note ali que as cargas vermelhinhas, né, são os prótons se movimentando e nas azuis são os elétrons. Por que tem essa diferença? Na física, para que os movimentos sejam considerados perfeitos, né, não existe nenhuma teoria matemática que justifique o movimento do maior potencial, do menor potencial, do maior potencial para o menor, tá? Você nunca vai do mais para o menos, você sempre vai do menos para o mais, tá? Esse é o original, tá? Só que o que acontece? Para que a gente tenha aí um movimento coerente com as nomenclaturas, os cientistas fizeram um movimento convencional, aonde a gente vai do que tem o maior potencial, do que tem a maior quantidade de energia, para o que tem a menor quantidade. Então sempre vai ser do mais para o menos. Isso é o que a teoria diz. Real, o que está acontecendo é os elétrons se movimentando, que é o que tem o menor potencial, para o que tem o maior potencial. Tá? Então aqui uma perguntinha, né? Qual das condições a seguir é necessária para que exista a passagem de corrente elétrica? Então vamos voltar aqui. Então, para que haja um movimento dos elétrons, é necessário que haja o quê? Que exista o quê? Vamos lá lendo aí. Exista uma diferença de potencial elétrico, uma diferença de DDP, ou tensão, né? Também pode ser chamada essa diferença de potencial de tensão, ou somente potencial elétrico, tá ok? Então, nossa resposta aqui, letra A, diferença de potencial elétrico. Perguntinha básica. Então, ó, vamos lá. Sentido convencional. É sempre utilizado para análise da corrente elétrica o sentido seu sentido é sempre o mesmo das correntes elétricas. Então, aqui é o convencional, o adotado pelas nomenclaturas, que o polo positivo está cheio de cargas positivas e ele vai em direção das cargas negativas. Esse é o movimento convencionalmente adotado, tá? O que realmente acontece? São os elétrons que se movem. Então, eles vão sair do polo negativo em direção ao polo positivo, tá? Porque é isso que realmente acontece, tá? As cargas vão no sentido contrário, né, do campo elétrico. Vamos lá, reforçando para ver se vocês conseguem gravar isso. A corrente elétrica formada pelo movimento das cargas negativas é chamada de sentido real. Já o seu equivalente imaginário, formado pelo movimento das cargas positivas, é o chamado sentido convencional. Por que o sentido imaginário? Se vocês lembrarem do modelo atômico que a gente estudou nas primeiras aulas, as cargas positivas estão dentro do núcleo atômico, onde elas estão presas ali. Tá? O núcleo atômico é idealizado, né? Uma esfera fechada, e lá dentro do núcleo temos os elétrons, os prótons e os nêutrons, ok? Enquanto que os elétrons ficam livres na eletrosfera. O que acontece? Para que eu consiga fazer os elétrons se mover, eu teria que quebrar esse núcleo atômico. E essa quebra do núcleo atômico libera uma grande quantidade de energia. Isso é chamada de fissão nuclear, tá? Então, que é a matéria que a gente vai estudar mais para frente. Então, essa quebra do núcleo atômico para fazer um elétron se movimentar é muito gasto de energia, tá? Então, por isso que é um modelo idealizado, um modelo imaginário, apenas para que haja um sentido, né, coerente com as teorias, tá? Então, o movimento dos elétrons sempre vai ser no mesmo sentido do campo elétrico. Então, segunda perguntinha básica, assinale a alternativa que a resposta traz o sentido convencional da corrente elétrica.
Então, ele é um movimento contrário ao campo elétrico ou um movimento no mesmo sentido do campo elétrico? Vamos voltar aqui para vocês verem o desenho. O que está acontecendo no sentido real? No sentido real, que é a setinha amarela, o campo elétrico está indo para a direita, a corrente elétrica para a esquerda. E isso é o que realmente acontece. Já no convencional, no idealizado, no imaginário, o que eu tenho aqui? A corrente elétrica e o campo elétrico estão indo na mesma direção. Então aqui a nossa resposta é a letra B, né? Isso convencional, presta bem atenção. Convencional e real são coisas diferentes. Então a letra B é um movimento convencional, a letra A é um movimento real. Aqui nós temos alguns tipos, né, de corrente produzidas, né? Então a corrente elétrica ela tem duas formas, ou ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada. Contínua é quando ela é produzida através de um efeito químico, de uma reação química. Então a gente vê essa reação química em pilhas, baterias, né? Pilhas de celular, pilhas de relógio, essas coisas. Todos eles têm corrente contínua, porque através da reação química, essa corrente vai ser sempre o mesmo valor. Então vocês podem ver aqui no nosso gráfico, a corrente contínua, o tempo vai passando e a corrente contínua permanece sempre o mesmo, ok? A corrente elétrica contínua é a intensidade ou o sentido que deve permanecer sempre constante? É o sentido. As correntes vão estar, o movimento da corrente elétrica é sempre no mesmo sentido, tá? Corrente alternada. Corrente alternada ocorre quando eu tenho aí a produção de energia elétrica através de eletroímãs, né? O exemplo mais simples que a gente tem aí é a energia elétrica produzida pela Copel ou pelas empresas de energia elétrica, né? Tem aqui em Curitiba, nós temos a Copel, na região sul, tem a Sercontel, tem outras empresas aí ao longo do país, aí, tá? Então, a corrente alternada, o que a gente tem? A gente tem uma inversão do movimento dos elétrons. Então, por isso que eu tenho essa onda senoidal aí, tá? Então, a corrente elétrica ela vai produzir através do movimento de um eletroímã dentro de uma bobina de fios, tá? Então, o que acontece? Ela inicia aqui no ponto zero, vai subindo, né, até atingir o máximo do movimento. Depois ela começa a reduzir a corrente elétrica até atingir o ponto zero novamente. Nesse momento ela vai inverter o sentido, tá? Então você vai ter aí uma corrente elétrica que vai se mover tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então, como eu falei, né, que a corrente elétrica, nós estamos no estado do Paraná, então a corrente elétrica é fornecida pela Copel, é uma corrente elétrica, se é fornecida pela rede elétrica das nossas residências, ela é uma corrente alternada. A descarga elétrica do raio, o que vem a ser, né? É uma visão muito bonita, né? Visualizada por foto, mas dá um medo terrível quando isso acontece próximo da gente num dia de chuva, né? Então, o que acontece? As nuvens, ao estarem em movimento durante uma tempestade, elas vão se ionizando, né? E vão acumulando cargas elétricas, tá? Então, esse acúmulo vai gerando aí um acúmulo muito grande de cargas elétricas, vai gerando um campo magnético, um campo elétrico intenso entre essas regiões. Quando o acúmulo é muito grande, esses elétrons eles conseguem romper a rigidez do meio, do ar.
fazendo com que essas cargas elétricas sejam impulsionadas aí em direção à nossa superfície, tá? Então aí a gente tem uma visão dos elétrons aí se movimentando em direção à superfície. Nós temos aí que a velocidade dessa corrente elétrica, né, desse raio, chega a atingir 100.000 metros por segundo. Então nós temos aqui que a corrente elétrica, o que vem a ser a corrente elétrica? Né? A corrente elétrica é a quantidade de carga, né, o acúmulo de carga elétrica, que atravessa um condutor em uma unidade de tempo. Então, a carga elétrica é representada pela letra Q e o tempo é representado pelo ΔT. Tá? Então, a intensidade da corrente elétrica é representada pelo I. A gente pode lembrar aqui das aulas anteriores de quantização de carga elétrica que a quantidade de carga elétrica, que é o Qzão ali, é o número de elétrons vezes o valor do E, que é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a corrente elétrica foi idealizada aí por André-Marie Ampère, que por esse motivo leva o seu nome, né? Ampère, que vem a ser o quê? Coulomb, que é a unidade de carga elétrica, divididos pelo tempo, que deve estar sempre em segundos. Então aqui assinar a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica de acordo com o sistema internacional. Então, de acordo com o sistema internacional, é ampere. Aqui a gente tem alguns exemplos de medidores de corrente elétrica. Tá? Então, numa corrente elétrica, aqui o primeiro aqui é um galvanômetro. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma corrente contínua, tá? O ponteirinho ali do galvanômetro ele vai estacionar do lado positivo ou do lado negativo, né? Ele vai apontar, por exemplo, 10. Ele vai apontar 10 ampere e ali ele vai ficar parado, né? No 10, ou positivo ou no 10 negativo, tá? Depende da posição que você ligar nos polos da bateria ou da pilha, tá? Se você inverter os polos, ele fica no lado negativo. Se você colocar nos polos corretamente, fica do lado positivo. Tá? O que acontece com esse galvanômetro se eu ligar ele numa corrente alternada? Corrente alternada, lembrando, ele faz um movimento, né, de positivo e negativo. Então ele vai ficar oscilando. Vamos utilizar o mesmo exemplo, 10 amperes. Né? Então ele vai para o 10 positivo, 10 negativo. Ele vai ficar oscilando entre esses dois pontos, positivo ou negativo, positivo ou negativo, tá ok? Então, esses dois aparelhos são capazes de indicar a presença de corrente elétrica em um circuito elétrico. O primeiro é denominado galvanômetro. Se for possível graduar a escala desse aparelho, ele receberá o nome de amperímetro, o qual possibilita a medição da intensidade da corrente elétrica. Existe tanto amperímetro digital quanto amperímetro analógico. Ambos são utilizados, no entanto, o digital permite uma maior precisão dos dados, certo? O analógico, que é a nossa terceira figurinha, ele tem o probleminha dele ser, os dados serem, os números estarem um pouquinho afastados, então você tem que chutar mais ou menos o valor que deu ali. Ele ficou próximo de 10, então vamos aproximar para 10. Né? Enquanto que o digital, se ele está próximo de 10, vai aparecer ali 9, 95, 8 e 90, números mais próximos do real. Enquanto que o analógico ele só vai para números inteiros. Né? Então, qual aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica? É o amperímetro. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Ó, a carga elétrica
envolvida em um relâmpago é bastante alta, por volta de 10 coulombs. Supondo que um relâmpago dure em torno de 0,2 segundos, qual é o valor da corrente elétrica? Então, aqui a gente vai ter as nossas letrinhas da fórmula. I, que é a corrente elétrica, que eu quero saber. O ΔQ, que é a quantidade de carga elétrica, que é de 10 coulombs, 10C. E o tempo que o relâmpago dura é de 0,2 segundos. Então, substituindo isso aqui na nossa fórmula, ΔQ divididos por ΔT, eu tenho 10 divididos por 0,2. Isso equivale a 500 amperes, né? Ele vai ser 10 vezes maior que a quantidade de corrente que é utilizada pelo nosso chuveiro, né, para tomar um banho aí de água quente, tá? Na posição inverno. Segundo exemplo, uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através dessa seção transversal do fio em 2 minutos. Então, a corrente elétrica é 5, eu quero saber o valor da carga elétrica e a corrente elétrica é de 2 minutos. Tá? Então, primeira coisa, que o tempo deve estar sempre em segundos. Então, 2 minutos vezes 60, 120. Então, substitui na fórmula agora. 5 igual a ΔQ divididos por 120. 120 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, 120 vezes 5 equivale a 600 coulomb. Próximo exemplo. Calcule o tempo. Agora eu quero saber o ΔT em segundos. Para que uma corrente elétrica de 2 amperes transporte uma carga elétrica de 10 coulombs. Então, a nossa corrente elétrica é de 2 amperes, o ΔQ é de 10 coulombs e eu quero saber o ΔT, o tempo gasto. Nossa formulazinha, note que agora a nossa letra que a gente quer está do lado de baixo da fração. Tá? Então, a primeira coisa é tirar ela dali. Então, o ΔT está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. E o 2, que vai ficar ΔT vezes 2, passa dividindo. Então, eles vão trocar de lugar. Então, 10 divididos por 2 vai dar 5 segundos. Nosso próximo exemplo. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com a matéria de quantização de cargas elétricas das aulas anteriores. Então, supondo que é possível contar o número de elétrons que passa por uma urna, não é urna, desculpa, ele é um erro de digitação, é por uma secção reta de um condutor metálico, submetido a uma diferença de potencial. Verifica-se que passaram por ali 3,6 vezes 10 a 21 elétrons em 1 minuto. Nessas condições, eu quero saber qual é a intensidade da corrente elétrica que flui nesse condutor. Então, aqui, ó, nossas fórmulas vão aumentar ali. Eu tenho o N e o valor do E. Então, eu quero saber qual é a corrente elétrica. A quantidade de cargas elétricas, não sei, né? O tempo foi de 1 minuto. O número de elétrons, né? 3,6 vezes 10 na 21. E o valor da carga elementar. Então, primeira coisa é achar o ΔQ. ΔQ igual a N vezes E. Aqui você pode usar o ΔQ ou só o Qzão, não tem problema, tá? Então, 3 vezes 0,6 vezes 10 a 21 vezes 1,6 vezes 10 a 19. Então, lembrando, primeiro a gente multiplica os números inteiros, então, e depois trabalha as potências. Então, 3,6 vezes 1,6 vai dar 5,76. Multiplicação de potência e base iguais, a gente mantém a base e soma os expoentes. Como 19 é negativo,
mais com menos dá menos, então fica 21 menos 19, dá 2, então 10 ao quadrado. O que vem a ser o 10 ao quadrado? Eu tenho que eliminar esse 10 ao quadrado, tá? Então 10 ao quadrado é 10 vezes 10 é 100, então ficou 5,76 vezes 100, que vai dar 576 coulombs. Pronto, achei o meu ΔQ. Posso jogar na nossa fórmula ainda? Agora, imediatamente? Não posso, porque o tempo deve estar sempre em segundos. Então, 1 minuto tem o equivalente a 60 segundos. Então, eu tenho aí ΔQ divididos por ΔT, 576 divididos por 60, vai dar 9,6 amperes. Nosso próximo exemplo, tá? Então, por um fio condutor metálico, passam o equivalente a 2 vezes 10 a 29 elétrons durante 4 segundos. Eu quero calcular a corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Então, é o mesmo exemplo da questão anterior, né? A mesma fórmula, mesmo jeito de resolver. O I e o ΔQ eu não tenho. O ΔT agora é 4 segundos. O número de elétrons é 2 vezes 10 a 20. E o ΔQ eu não sei. Como o tempo está em segundos, eu não preciso me preocupar com ele. Então, vamos achar primeiro o ΔQ. Então, continuando lá, 2 vezes 10 a 20, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Multiplicando os números inteiros, então 1,6 vezes 2 dá 3,2. E 10 na 20, vezes 10 na menos 19, então vou somar os expoentes. Então, como o 19 é negativo, então vai ficar menos. Então, 20 menos 19 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 3,2 vezes 10 é 32 coulombs. Essa é a nossa corrente elétrica. Vamos jogar isso na nossa outra forma. Então, 32 divididos por 4, o nosso tempo já está em segundos, então não precisa converter, vai dar o equivalente a 8 amperes. Exemplo 6. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elétrica que passa por esse condutor, a carga elétrica elementar de cada elétron é de 1,6 vezes 10 na menos 19. Determine o tipo e o número de cargas elétricas que passam pela secção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta. Então, eu quero saber se essas cargas, o tipo de cargas elétricas, eu quero saber se são positivas ou se são negativas, tá ok? Então, a corrente elétrica é 1, o ΔQ eu não sei, e o tempo? Você não achou o valor do tempo? Então, dá uma lidinha no enunciado de novo e você vai perceber que ele está falando que ele determine, vamos ali na questão de resolução, determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma secção transversal desse condutor por segundo. Então, o nosso tempo vai ser 1 segundo. Tá? Eu não sei o número de elétrons, eu quero descobrir. E o ΔQ, o valor do E, né, a 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, primeira coisa, eu tenho que achar o valor do ΔQ para achar o N. Então, 8 é igual a ΔQ divididos por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, ΔQ igual a 8 coulombs, né? Ou ali no caso, eu passei para o outro lado para exemplificar, deixar direitinho. Todo número vezes 1 ou dividido por 1 é ele mesmo, tá? Então, agora para achar o N, a gente vai usar a fórmula da quantização de cargas elétricas. O ΔQ é 8, o N eu não sei, e o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 8
divididos por 1,6 vai dar 5. Agora olha o detalhe importante. A potência da parte de baixo da fração, ela não pode ficar. Então, o que a gente vai fazer? Vai transferir ela da parte de baixo para a parte de cima e vai inverter o sinal do expoente. Então, tá menos 19, vai ficar mais 19. Ok? Aí está a nossa resposta. Então, que tipo de cargas que está se movimentando aqui? Está escrito ali do ladinho. É elétrons, não é prótons, tá? Ok. Então, ó, um professor pediu aos seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Nessas figuras estão representadas as montagens feitas por 4 estudantes. Ele quer saber qual é a montagem que vai estar corretamente ligada corretamente. Então, aqui vai uma dica. Para que uma lâmpada acenda, é necessário que haja 2 contatos. Então, a parte lateral, que é a parte metálica da lâmpada, é uma parte condutora. Na parte de baixo tem uma parte de cerâmica ali conectado e uma solda metálica também. Então, para que haja corrente elétrica, cada fiozinho da lâmpada, cada polo da lâmpada está ligado em uma coisa. Então, um polo está ligado na parte metálica ali da lateral e o outro polo está ligado na parte de baixo da lâmpada, na bundinha da lâmpada, tá ok? Então, para que haja um movimento que circule corrente elétrica, eu tenho que os polos têm que estar ligados um em cada situação. Um ligado na lateral do fio e o outro polo na bundinha da lâmpada. Então, no primeiro exemplo, a gente pode verificar ali que tanto o polo positivo quanto o polo negativo estão ligados na lateral da lâmpada, tá? Então, se eles estão ligados no mesmo lugar, não há passagem de corrente elétrica pelo condutor. Então, o polo positivo só vai estar ligado ao polo negativo, então os elétrons vão se movimentar só pelo condutor sem passar por dentro da lâmpada. Tá? No segundo ali do João, eu tenho que o polo positivo está ligado na lateral e o polo negativo na bundinha da lâmpada. Então está ocorrendo aqui a passagem de corrente elétrica pelo condutor, né, por dentro da lâmpada. O segundo só tem um polo ligado à lâmpada, o segundo polo não está ligado, então não tem como passar corrente elétrica. Então a do Matheus está errada e a do Carlos também está errada. Do Pedro, notem aqui, ele inverteu, né? Enquanto o João colocou o polo positivo na lateral da lâmpada, o Pedro colocou o polo positivo na bundinha da lâmpada, tá? Como eu falei, tem que estar conectado aos 2 pontos, né? Então, por mais que esteja aqui invertido, né, os polos, a corrente elétrica vai circular normalmente, tá? Não há nenhum impedimento para que a corrente elétrica circule. Então, as respostas corretas é o João e o Pedro. Marque verdadeiro e falso. Então, a eletrodinâmica estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso. Então, dinâmica não quer dizer repouso, dinâmica quer dizer movimento. Então, ela vai trabalhar com as cargas elétricas em movimento, tá ok? Quem trabalha com as cargas elétricas em repouso é a eletrostática. Então, letra B. A eletrostática estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Isso é verdade? Não, fenômeno falso, ele não é um fenômeno único, tá? A eletrodinâmica estuda os aspectos dinâmicos das eletricidades, ou seja, o movimento das cargas elétricas. Então essa é uma verdadeira,
A palavra dinâmica quer dizer movimento. A eletrostática, as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso. Estuda, né, as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso. Estática vem estar parado. Então, é verdadeiro. Então, aqui um pequeno resuminho. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons. Existem dois sentidos da corrente elétrica. O real, que é o movimento dos elétrons, e o convencional, que é o que a gente vai adotar, é o movimento dos prótons. Existem dois tipos de corrente elétrica, o contínua, por pilhas e baterias, e alternada, gerada em hidroelétricas. Eu falei ali, hidroelétricas é apenas um dos exemplos, né? Pode ser gerada através de usinas termonucleares, usinas que usam material de queima, combustível, né? Pode ser madeira, né? São chamadas de usinas térmicas, né? Tem a termonuclear, que usa energia nuclear, e as energias térmicas, que é só materiais de combustão. Gasolina, diesel, carvão mineral, carvão normal, madeira, essas coisas. Tá? A intensidade de corrente elétrica é dada pela fórmula I igual a Q delta T. Então, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Espero ter ajudado. Se gostou, dê um like e se inscreva lá no canal.